Muito boa noite, amigos positivos, amigos otimistas, amigos da rede Atitude Positiva de Bem com a Vida. Estamos começando mais um Fórum Atitude Positiva, hoje 10ª edição dos nossos fóruns. O fórum que começou na Serra Gaúcha lá em 2018 com 2 edições presenciais. A 3ª edição presencial, infelizmente, nós tivemos que cancelar por conta da pandemia, seria em Porto Alegre. Mas começamos uma série maravilhosa de discussões online, de debates online durante a pandemia, que está rendendo muito. Aliás, nossa audiência só cresce exatamente porque hoje a gente traz temas muito interessantes com um viés sempre muito positivo, não é mesmo? E vocês que têm acompanhado aí, nós já fizemos 9 e hoje é a 10ª edição do Fórum Atitude Positiva. Você já sabe o nosso site aí, redeatitudepositiva.com.br, o site de artigos, de notícias, de informações construtivas, que buscam um ângulo mais positivo e o jornalismo de soluções. Para quem não conhece, fica a dica, redeatitudepositiva.com.br. Estamos em todas as redes sociais. Estamos no YouTube com o nosso canal de vídeos e também no podcast, no Spotify, com muito material de áudio. Hoje a gente vai fazer um fórum Atitude Positiva que é um pouco mais restrito. A gente que já fez debates nacionais, desta vez nós vamos olhar para uma única cidade, nós vamos olhar para a nossa cidade sede e vamos discutir Porto Alegre. Pós-eleição, nós queremos discutir hoje os 10 temas mais urgentes do prefeito eleito para a cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é a nossa cidade sede, a cidade sede da Rede Atitude Positiva. E para isso, a gente quer fazer uma discussão que eu acho que vai ter uma audiência incrível. Você, desde já, pode já entrar comentando, deixando a sua pergunta, deixando seu comentário, seu desabafo sobre Porto Alegre. Se você não for de Porto Alegre, certamente vai discutir conosco também diversos temas, como a infraestrutura, o transporte público, educação, saúde, que interessa a qualquer cidade. Se você for de fora, do país, você certamente, se você for gaúcho no estrangeiro, lá fora, né? Aí você vai sentir saudade de Porto Alegre e certamente vai querer discutir conosco, debater esses temas. E para isso nós temos 2 grandes convidados nesta noite, que são especialistas, são pensadores de Porto Alegre, gente que quer Porto Alegre muito bem. Antes de anunciá-los, eu quero dizer que as marcas que apoiam a Rede Atitude Positiva são as marcas que acreditam no poder da notícia boa. O poder de uma boa notícia, você conta uma boa história, você pode mudar o dia de alguém. Quando você ouve uma notícia de manhã positiva, né, sobre a sua vida, sobre a sua cidade, sobre as coisas que cercam você, aquele sentimento mais otimista, de um ambiente mais positivo, muda o seu dia. Kia Sam Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, Instituto de Medicina do Esporte no Centro Clínico Mãe de Deus, o Restaurante Tartone, no Shopping Bourbon Country, na Smartback, na Padre Chagas 67, All Signs, adesivagem e sinalização, e o Café Lavazza, é o café da nossa central de conteúdo aqui da Rede Atitude Positiva, o nosso escritório. A gente toma muito café, o Café Lavazza, distribuído e representado pela expressomatic.com.br. Depois eu falo um pouco mais dos nossos apoiadores. Então, sem mais delongas, Luiz Carlos Pinto da Silva e Cleiton Chiarel são os nossos convidados. Luiz Carlos está com o microfone desligado, peço que ligue. Alô, Cleiton, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Renato, boa noite, Luiz, boa noite para toda a audiência. Prazer receber vocês, muito obrigado pelo convite. Luiz Carlos, boa noite, tudo bem? Boa noite, Renato. Um prazer enorme estar aqui, né, na Atitude Positiva, que é muito a maneira como encara a vida, né? A gente tem que encarar a vida com essa capacidade de se reinventar e ser positivo, e é um prazer aqui estar junto com o Cleiton, pensando na nossa cidade, né, na nossa cidade que a gente gosta tanto. Pensando positivo, né, porque assim, de problema a gente já sabe todos quais são, né, nós podemos fazer uma lista de 300 problemas, a questão é a solução, as alternativas que nós vamos buscar, né, e vamos discutir hoje junto, para quem sabe, o próximo prefeito Sebastião Melo, prefeito eleito, né, pensar nisso a partir de 2021. Luiz Carlos Pinto da Silva, engenheiro civil pela URGS, é mestre também pela URGS, PhD pela University of Leeds, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diretor da Escola de Engenharia, coordenador do Pacto Alegre. Explica para quem não conhece o que é o Pacto Alegre, Luiz Carlos. Depois eu continuo com o teu currículo.
Maravilha, não, nem esquece o resto, isso aí já é o suficiente. Aí. O pacto Exato. O pacto é esse sistema de jogo, né? Ou seja, a gente diz muito que Porto Alegre tem muitas potências, né? Em termos de empreendedorismo, em termos de talentos, em termos de lideranças acadêmicas, políticas. Só que a gente, durante muito tempo, jogou como se fosse aquele time de craques, mas que cada um quer resolver o jogo sozinho, pega a sua bola, né? Acha que vai resolver, e isso tem uma dispersão de energia muito grande. E olhando as cidades que hoje estão sendo relevantes nesse século XXI, no século do conhecimento, a gente observa que elas funcionam porque em algum momento a gente consegue fazer uma agenda comum para a cidade, que as forças conseguem se alinhar e nesse sentido ter muito mais impacto. Então o pacto, aproveitando essa trajetória dos últimos 20 anos da inovação, ele é esse compromisso das forças mais importantes da cidade, e aí a gente tem 111 todas as instituições possíveis dos segmentos de Porto Alegre, e muitos voluntários, indivíduos, pessoas. O Cleiton aí participou de várias das nossas ações, né? Porque o pacto é de todos para todos, né? E ele é essa lógica da gente se comprometer com a cidade, da gente se comprometer com o fazer coletivo. Eu acho que é essa noção de que juntos a gente pode mais. Muito bom. Cleiton Chiarel é cientista político, é mestrando em Ciências Sociais pela Unicinos, é diretor do Instituto Solé de Pesquisa, WINSP, e um dos articuladores do coletivo Poa Inquieta. Realizou 2 mapeamentos de economia criativa de Porto Alegre e o mercado inquieto da economia criativa, o MEC, além de estudos socioeconômicos para o Banco Mundial, entre outros projetos, entre outras realizações, entre outras ações. Cleiton, fala um pouquinho sobre o Instituto. Então, Renato, o nosso instituto, ele trabalha, sobretudo, com projetos, né, que envolvem impacto socioeconômico, né, em regiões que têm essa necessidade, né, socioeconomicamente debilitadas, né, fragilizadas da cidade. Foi isso que nos aproximou, primeiramente, do coletivo Poa Inquieta, né, nós estamos desde o início lá como dentro do coletivo, que é um coletivo que trabalha para desenvolver economia criativa na cidade, e ele é um dos componentes do Pacto Alegre, né, muitos projetos que a gente tem trabalhado lá, inclusive um que que é o Festival Poa 2020, vai sair agora, vai estrear agora, vai ser sexta e sábado, né, nessa semana, e vão ter vários... Imperdível, né, Cleiton? Imperdível. Ninguém perca isso. Vai ser fantástico, vão ter vários pensadores, Sácia Raskin, Emicida, Djamila, muita gente legal, e a gente vai estar trazendo esse grande debate para a cidade. Também foi afetado pela pandemia, como tudo que aconteceu na cidade, que a ideia era a gente distribuir por toda a cidade, toda Porto Alegre, em várias arenas, né, físicas, mas por conta disso, né, da pandemia, a gente está trabalhando, sim, também de forma virtual. Mas não vai deixar de ser especial, e a gente espera muito contar com a audiência de todo mundo, porque a gente vai trazer esse debate para a cidade também, trabalhando em exponencialidade, tecnologia, inovação, economia criativa na veia. Para todos, né? Para todo mundo. Essa é uma boa notícia. A gente colocou toda a programação do Festival Poa 2020 lá na nossa rede, né? Nas nossas redes sociais e também no site, porque é uma boa notícia. Eu acho que a gente tem que celebrar as boas notícias. A gente tem que reaprender a contar histórias boas sobre a nossa cidade também, né? E eu comentava com o Luiz Carlos antes de entrar no ar também, agora há pouco, lá no Poa Inquieta, coloquei a chamada para a nossa live, disse assim, ó, sem lados, sem partidarismo, sem ideologias, vamos discutir com o Luiz Carlos e com o Cleiton um pouco de Porto Alegre. E aí alguém disse assim, mas a ideologia está em tudo. Aí eu brinquei, mas ela está atrapalhando um pouquinho demais hoje. Então nós vamos dar um alternativo hoje para a ideologia, para ela não interferir no nosso debate. Eu gostaria da colaboração de vocês. Mas, assim, antes de entrarmos nos 10 temas, com o apoio dos nossos telespectadores, o pessoal já está participando de Floripa, também de fora de Porto Alegre, né? Eu vou fazer aqui o advogado do diabo, porque eu sou morador de Porto Alegre há 51 anos, né? Só tive 1 ano em Gramado e 1 ano em Floripa na minha vida. E voltei para Porto Alegre. Significa que eu amo muito Porto Alegre. Porque para não ficar em Gramado e não ficar em Floripa, né? É porque eu amo muito Porto Alegre mesmo. Mas eu farei aí o contraponto com vocês, né? Da maneira mais bem-humorada e positiva possível. Mas eu quero fazer uma primeira pergunta. Se vocês fossem Sebastião Melo, qual o primeiro ato que vocês fariam no dia 1º de janeiro de 2021? Não precisa falar de coronavírus, porque essa pandemia nós vamos falar numa pauta à parte. Qual seria o ato, Luiz Carlos?
Eu acho que assim, nós vemos essa época da conexão. Eu declararia assim, ó, a prefeitura é parceira de quem quiser ajudar a construir a cidade. Eu acho que essa recuperação da conexão, que é fundamental e que, na verdade, é a base do pacto. E hoje a gente teve até visitantes de São Paulo que chegaram aqui, Renato, e ficaram muito impressionados porque eles andaram em diferentes ambientes de inovação, no Tecnopuc, eles vão falar com o governo do estado, e para todo mundo tinha a mesma lógica de que o ecossistema está pronto para receber, ele está muito pronto para aceitar desafios. Eu acho que o prefeito ele vai ter uma figura central, o papel do poder público é muito poderoso no sentido de implementar ações. E eu acho que o prefeito tem que fazer um chamamento de que realmente as pessoas se mobilizem em favor da cidade e tenham a prefeitura como um parceiro para tentar, né, enfrentar esses desafios que tu vai nos colocar daqui a pouquinho. Então, na prática, seria fazer um chamamento para isso? Para todas as forças da cidade. Dizer assim, eu estou aberto aqui para a gente começar as parcerias a partir do primeiro dia da minha administração. Abrir um canal democrático, alguma coisa que pudesse chegar nele mais facilmente, é isso? Cleiton, qual seria o primeiro ato do prefeito Cleiton Chiarel? Então, para mim, ele já fez. Ele já começou, que foi dizer que é muito importante isso. Às vezes a gente fica preso na fala das pessoas, né, ou na falta de. E a primeira coisa que ele fez foi dizer, não, é para todos, né, esse é um governo para todos. Já conversou com o atual prefeito, né, se tem arestas ou não a serem aparadas, né, já iniciou, e acho que é importante, né, uma coisa é a campanha eleitoral, são né, essas questões antagônicas, né, de partidos e tal, a outra é a cidade, né, o que a gente está trabalhando aqui, o que a gente pensa aqui sempre, não é o que faz a cidade. O que faz a cidade são as pessoas. E as pessoas não merecem viver num clima constante de campanha eleitoral, porque isso desgasta todos, desgasta a economia, desgasta a própria comunidade em si, né? A gente não pode viver... A gente tem essa coisa dos caranguejos, que a gente tem que viver brigando, né? Mas a gente tem que ser propositivo também. Acho que fazer o debate é ideal, nunca pode cessar o debate, mas, como eu disse, propositivo, de forma propositiva, para a gente conseguir avançar dentro dos temas de grande impacto que a cidade precisa. A gente está entrando num momento muito delicado da história da nossa cidade. A gente tem uma recessão, né, muito grande, a maior desde a Segunda Guerra Mundial no mundo, né? Hoje até a ONU estava mencionando isso, né, que a gente vai estar chegando num patamar muito crítico, né, da nossa história, e a gente precisa, sobretudo, de união, porque tem muita gente que nos próximos meses, agora já tem gente passando necessidade, mas mais para frente isso só vai aumentar, e a gente precisa se unir. Tem ações lindas que já começaram durante a pandemia, que a gente tem que valorizar e reforçar, como o projeto do Brothers in Arms, que o Vilvoc começou a fazer, e foi fantástico, deu um grande impacto, sabe? Tem o Urbanistas contra o Covid também, que começou, muito legal também, e várias outras ações que tem alcançado a parcela mais prejudicada da população. Tá? A gente sabe que está ruim para todo mundo, mas se está ruim para pessoas que têm emprego e têm algumas condições, imagina para a maior parcela da nossa população que tem já tinha dificuldade antes, tá? E nesse processo que a gente tem sofrido, né, economicamente, sim, tem sofrido muito mais. Então é a hora da gente conseguir se juntar e trabalhar junto. Bom, eu repito para os nossos internautas que estão entrando, já estão curtindo, já estão deixando comentários no Facebook. Depois essa live editada sempre vai para o YouTube e a gente manda para todas as redes sociais. Vira um documento, né? O Fórum Atitude Positiva vira um documento. Esse, então, nem se fala. Mas convoca os internautas a colocarem os seus dilemas, seus desabafos e perguntarem para o Luiz Carlos e para o Cleiton a opinião deles como pensadores de Porto Alegre. Sobre coronavírus e sobre pandemia, eu quero fazer apenas um comentário. Às vezes, em campanha eleitoral, eu não estou entrando no mérito aqui se nós fizemos isso em Porto Alegre ou não, mas é comum os políticos prometerem coisas que às vezes não estão ao alcance deles. E um prefeito tem uma gestão, às vezes, muito restrita. Por exemplo, combinamos na pauta de hoje aí com vocês dois, combinamos que segurança, por exemplo, desemprego, claro que podemos falar, dá para o prefeito ajudar.
mas são problemas fundamentalmente, né, de segurança de gestão do Estado, por lei, e a questão do desemprego, às vezes por questão de realmente da economia, que é um papel do governo federal. Então, não adianta, às vezes, né, o prefeito dizer: vou criar 50 mil postos novos de emprego, vou prender os bandidos na rua. Às vezes não é uma questão de legislação e não pode por causa da legislação. Então, coronavírus, o que está realmente na mão de um prefeito de uma cidade como Porto Alegre? O que é possível? Para onde o Sebastião Mello, que ele já disse também, que vai, enfim, fazer uma frente, vai atacar isso logo, logo. O que vocês acham que o prefeito pode fazer de uma maneira inteligente, mais aguda, que o Marquesan não esteja fazendo já também, né? E que esses coletivos todos que vocês citaram já não estejam fazendo, para a gente minimizar esse problema da pandemia, que pelo jeito vai se estender um pouco mais do que a gente pensava. Quem começa? Bom, deixa eu... Vai lá, Cleiton. Tá. Não, eu acho importante, isso é questão de saúde, né? Então, acho que a gente meio que já tá pulando, já vai começar meio que um dos temas. Acho que seria muito importante a gente trabalhar com o posto de saúde trabalhar com o aumento da capacidade dos postos de saúde que são dentro de comunidades, trabalhar com a conscientização das pessoas, né? Porque assim, a gente sabe que se tu circular pela cidade, uma coisa é tu caminhar por aqui, tu caminhar pelo centro, pelo Moinhos, né? Caminhar pela Cidade Baixa. A outra coisa é tu ir para Cruz, tu ir para Bom Jesus, né? Tu ir para Cruzeiro. Tem muito, na maior parte desses territórios, né? Desses bairros, parece que não está tendo a pandemia não chegou, né? Tem muita gente que fica, né, em situação não utiliza máscara ou não tem condições inclusive de trabalhar com higienização de mãos, assim, de trabalhar com álcool gel, essas coisas assim básicas assim. Então acho que um passo muito importante até para a gente evitar colapsar o sistema de saúde é a gente trabalhar com a conscientização, trabalhar com a prevenção, trabalhar com essa parte muito importante que é comunicação. A gente precisa comunicar às pessoas da importância, da relevância que tem procedimentos básicos de saúde para poderem se prevenir e evitarem evitarem colapsar o sistema, né? A gente tem um sistema acredito, até teve um hospital que foi criado, foi um projeto fantástico, eu fiquei muito feliz de ver não lembro se teve alguma outra cidade, vocês me corrijam se estiver errado, que teve esse aparato assim tão rápido como a gente fez em Porto Alegre. A gente acabou criando um hospital no intervalo de 6 meses. Isso para nós que temos obras que demoram 2 copas para ficar pronta é uma maravilha, é um milagre, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar com essa questão de desenvolver essa parte dos postos de saúde localizados e a prevenção, né? A prevenção, a comunicação, para a gente conseguir evitar um maior número de pessoas a se contaminarem, né? Eu acho que não, viu, Cleiton? Acho que durante a pandemia não teve nenhuma outra cidade do Brasil que conseguiu fazer um hospital bancado aí pelo grupo Gerdau, Zafari, Ipiranga e Moinhos de Vento em 40 dias, né? 60 leitos em 40 dias foi algo espetacular. Uma tecnologia inovadora, é uma das empresas inovadoras que veio aqui, a Brasil Ocupa está crescendo pra caramba, foi realmente um exemplo e fica como uma infraestrutura permanente da cidade, né? A gente não fez aquele investimento nas estruturas temporárias, que na realidade seria, né, um investimento que a gente ia perder ao longo do tempo. Não é um hospital de campanha, né? Não é um hospital de campanha, né? Transitório, ele é um presente. Eu acho que assim, o problema todo, Renata, é que não tem muitas rotas além de extensificar e melhorar o que a gente já está fazendo, né? Foi uma decisão muito difícil para todos os gestores públicos, não importa a corrente, não importa o país, porque ninguém estava preparado para uma crise dessa dimensão e com as consequências que ela ia trazer para todos os setores de atividade humana, né? Então todo mundo teve que, de alguma maneira, tentar gerar um conhecimento que a gente nem tinha prévias, né, em relação a como é que a gente podia fazer a gestão de uma crise dessa dimensão e global ainda por cima.
Então, assim, realmente, o Cleiton apontou as coisas certas. A gente tem que incentivar mais ainda a comunicação. Acho que está na hora da gente lançar uma boa política, e acho que sim, né? O próximo prefeito vai ter um pouco essa questão da gente começar a recuperar um pouco esses negócios periféricos, o empreendedorismo periférico. A gente tem muito contato com algumas ações aí do Pacto, né? Por exemplo, até no próprio Morro da Cruz, né? Todo o pessoal da Formou, o Michel lá. A gente precisa ajudar esse pessoal a passar um pouco esse período, porque está se estendendo por muito tempo, né? Então, as reservas que o pessoal tinha, e a gente tem que apostar nesses negócios como também uma ferramenta para que eles eles nos ajudem a disseminar a cultura, né, de cuidado, de preservação, porque as pessoas estão cansadas, e a mensagem tem que vir associada em todos os locais, né? Fechar o comércio hoje realmente é um balanço muito delicado, seria muito complicado fechar completamente, mas também a gente tem que desestimular e passa muito pela cabeça das pessoas, né? A gente vê alguns comportamentos, né, de todas as classes, né, que são muito inadequados para esse momento que a gente está vivendo da pandemia. E a gente vai passar por essa discussão quando a gente falar de educação, né? Ou seja, a gente tentou acertar o máximo possível, acho que teve muito esforço de muita gente, teve muito sacrifício de muita gente, é uma pena o número de pessoas que perderam a vida, o número de negócios que tiveram problemas, mas a única coisa que a gente pode fazer é manter o ritmo. Abandonar essa disciplina agora é a pior, é injusto com tudo o que a gente já sofreu, né? Vocês acham que governo do estado e prefeitura de Porto Alegre conseguiram manter um bom diálogo, uma boa sintonia, se atrapalharam em alguns momentos, essa gestão das bandeiras e os recursos funcionaram? O que vocês acharam desse? Qual foi o balanço até agora? Marquesan e Leite. Cleiton. Eu acho. Vou falar, Cleiton. Tá, eu achei com relação ao Estado, achei muito bom também. A pesquisa que foi levantada, né, da Universidade de Pelotas foi muito densa, né, foi uma coleta muito interessante. Esse sistema de bandeiras, né, que o Leite fez aqui no Estado foi pioneiro, né, até o pessoal depois começou eu acredito que no geral a gente tem tido uma boa resposta para a pandemia. Se a gente for considerar o Brasil, né, os outros locais, a gente teve uma resposta acima do satisfatório, posso dizer. Essa questão das bandeiras, por exemplo, o único senão que eu teria seria quando os recursos, né? Acredito que essa parte dos recursos, né, que alguns municípios acabavam entrando para diminuir, para alterar a cor da bandeira, talvez pudesse ser reavaliada, né? Mas acredito que no geral, assim, foi bem positivo. Parece que vai ser reavaliado, né? Inclusive, a informação é essa, que a partir de agora vai haver uma discussão em cima disso, vai se dar um tempo nessa história dos recursos aí. Já caiu a cogestão, né? Isso já foi anunciado ontem pelo governador aí, ou seja, não tem mais essa capacidade da cogestão de baixar um nível de bandeira. Eu acho que se fez o que... Eu acho que os gestores tiveram fazer o que era o recomendável, que é ouvir as pessoas, ouvir os especialistas. Eu acho que ninguém tinha respostas, era uma situação inusitada, e tinha que se ouvir, né, essas diferentes especialistas, até para entender que caminho tomar. Claro que a gente cometeu alguns erros, alguns excessos, era normal, né? Ninguém tinha a fórmula de como se comportar nessa questão. Teve alguns momentos localizados em que, claro, o governo está olhando uma política para todo o estado. Porto Alegre tem características muito particulares, né, pela dimensão do sistema, por ter muita autonomia já, né, normal, né, na questão do sistema de saúde, por ser um destino do interior para cá, né, ela tem uma conexão que não é só da cidade, ela é polo de referência para quase todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente teve pacientes de Pelotas que estavam em Porto Alegre, né, então isso dificultou em algum momento ali, né, associar, digamos, o que era a política, né, mais detalhada que o pessoal estava fazendo na cidade, com essa política que tem que ser mais média, né, para todo o estado do Rio Grande do Sul, mas acho que eles conseguiram convergir rápido. Eu acho que apesar das eventuais dificuldades, eu acho que a gente conseguiu, não teve grandes conflitos, né, a gente não notou essa questão. Claro que a dor foi ficando cada vez pior. No momento que a gente tinha mais negócios fechando, que a gente via aquela angústia, né, o estresse que toda a sociedade acabou ficando, né, e todos nós, né, que estávamos confinados, estamos confinados ainda, né, isso tem um peso psicológico, né, então é normal que a gente tivesse esse cansaço e esse estresse que se expressou, digamos, naquele final. E pior, né, acho que quando a gente teve quase a sensação de que estava vencido, isso a gente relaxou, e isso trouxe um pouquinho essa segunda onda que a gente agora está de novo tendo que retomar alguns cuidados. Então,
é aprofundar o que está sendo feito. Acho que se tentou, não vejo nenhum grande erro na condução, né? Ninguém tinha a fórmula para poder acertar mais do que a gente fez. Tudo muito novo, né, gente? Situações novas, um vírus completamente novo. Realmente, a chance de errar é muito grande e acho que erramos pouco. Hoje, por exemplo, a gente tem uma sensação de que, assim, ó, no comércio não é tanto onde as pessoas se contaminam, mas ninguém sabia disso há 6 meses atrás, né? A gente estava diante de uma série de incertezas. Hoje a gente consegue até entender alguns padrões um pouquinho melhor do que a gente conhecia antes. Então a gente começa, pela convivência, conseguir entender como é que a gente faz essa gestão de riscos que a gente está fazendo. Luiz, nas primeiras vezes que eu saía de casa, quando estava, né, logo no início, eu chegava, eu quase queimava a roupa quando chegava em casa. Então era o pavor que tinha. Mas aí, claro, depois a gente vai ganhando um pouco mais de cancha, vai aprendendo como lidar, mas foram momentos muito dramáticos, né? Trabalhar sem saber, sem informações, né? Então, até chegar a informação, muita gente passou por perrengue. Agora, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. O Luiz Carlos é de Porto Alegre? Eu, na verdade, eu digo que eu sou um gaúcho nascido fora do estado, né? Porque eu, na verdade, nasci em São Paulo, mas eu vim muito cedo e toda a minha vivência, todos os meus amores, todos os meus amigos são de Porto Alegre. Então, assim, né, eu digo que Porto Alegre me abraça, São Paulo diz, ó, tchau, né, me visita de vez em quando. O Cleiton é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Morei um tempinho em São Paulo também, e na Alemanha, mas sou de Porto Alegre. Tô aqui há bastante tempo de novo, então já tô puxando os tu tranquilo. Vocês acham que Porto Alegre hoje é melhor do que a Porto Alegre de antigamente? E eu faço essa pergunta para os nossos internautas também. Eu acho que ela é melhor. Eu acho que sim. Eu acho que a gente está sempre melhorando. Não posso dizer que antigamente era bom. Não, o bom é agora que a gente está aqui todo mundo. E claro, tem várias situações, mas se a gente for ser muito saudosista, pode dizer, eu queria o cinema de rua. Não é uma questão de ser saudosista e nem quero trabalhar também com a questão de advérbio de tempo. Nós estamos aqui hoje, temos que aproveitar hoje o momento para dizer, não. Deslocados, o cenário de hoje, Porto Alegre... Não. Porto Alegre é mais vibrante, é mais rica, ela tem um ecossistema de inovação, ela cresceu muito na cultura criativa. Eu acho que ela é uma cidade mais legal de se viver hoje. O problema é que a gente, junto com isso, a gente não conseguiu fazer gestão de algumas coisas, né? A infraestrutura não foi crescendo, às vezes, no ritmo que a gente precisava para continuar tendo essa qualidade de vida. A gente teve uma deterioração que não é de Porto Alegre, mas é geral, da condição de segurança, né? Então, tem algumas coisas que doem, né? Eu acho que, em geral, a cidade está melhor, mas tem coisas que a gente se lembra com saudades, né? A possibilidade da gente caminhar nas ruas, das crianças saírem, isso deixa uma sensação de que algo foi perdido nessa trajetória, né? Então, acho que estamos melhores, mas tem coisas que ainda precisa melhorar. Estamos trabalhando para isso. Isso é uma coisa que eu tenho muita saudade dos caras, assim, de poder caminhar com calma. Eu tenho 3 filhos, né? Uma adolescente e uma mais novinha. E eu tenho saudades disso, de poder caminhar tranquilo. E eles não sabem o que é isso. O mais velho tem 16 anos e não sabe o que é isso. Caminhar pela rua com tranquilidade. Eu me lembro no bairro Azen, era muito comum, quando meu pai e minha mãe começaram a vida e tal, meu irmão nasceu, era muito comum as cadeirinhas de praia na frente das casinhas ali, né? 7 horas da noite, todo mundo sentado, tomando chimarrão, conversando. Isso é impossível de fazer hoje, né? A não ser que seja dentro de um condomínio gradeado, e isso é muito triste. E não querendo ser saudosista, viu, Cleiton? Mas realmente sinto muita falta. Gente, vamos para a nossa pauta, senão a nossa live vai até a meia-noite, e não é o caso. Temos que encerrar. Por mim, nós vamos. Eu tô curtindo aqui, Renato. Eu não tenho hora para mim. Está muito positiva, que eu estou gostando também. Educação, gente. Educação. A Zero Hora trouxe esses dias que faltam 6 mil vagas em creche. A creche infantil é um guarda-chuva da educação, embora a gente tenha outros problemas. A nota do IDEB de Porto Alegre não é grande coisa também. Enfim, o que vocês acham que podemos elencar como o mais urgente, o tema mais urgente da educação em Porto Alegre? Luiz Carlos. A gente tem 2 momentos, né? A gente tem a educação, digamos, ainda nesse período da pandemia, em que o cuidado com a infraestrutura, a gente também percebeu que as escolas não são necessariamente o local onde mais se contamina, mas claro que quando a circulação do vírus geral na cidade começa a aumentar, as escolas passam a ser locais em que a gente consegue transmitir com uma certa
pela própria, né, proximidade das pessoas. Então, assim, quando o nível geral começa a piorar, a gente começa a olhar com mais cuidado em relação às escolas. Então, tem toda uma questão do estresse que foi feito para os alunos, para todo o corpo né, docente, em relação a essa inovação de ter migrado totalmente para o mundo digital. Então, acho que vai ter ainda algum trabalho do próximo prefeito de olhar muito como é que a gente consegue fazer essa gestão escolar, de toda essa perturbação que a gente teve, ter pelo menos algum nível de encaminhamento para poder ter algum aproveitamento desse ano escolar. Agora, a gente tem que pensar na educação mais a longo prazo. A gente tem mais de 111 entidades que compõem oficialmente a mesa do pacto, fora as centenas de voluntários que estão trabalhando diariamente pelo pacto. E praticamente todas as entidades, quando a gente perguntava o que é inovação, né, como é que a gente pode mudar o destino da cidade, como é que a gente pode construir uma Porto Alegre melhor, elas falavam em educação, né? Por mais que tenha coisas pragmáticas, imediatas, todo mundo aposta na educação como uma grande ferramenta transformadora. Mas a gente tem que pensar numa educação que incorpore, inclusive, essa experiência digital, né? Ou seja, a gente não pode pensar mais naquela educação do século XX. Nós temos que pensar em que a educação vai ser com as mudanças que a gente está tendo, tecnológicas, né? Ou seja, a questão do digital divide, né? Da inclusão digital, que foi tão importante agora. O próximo prefeito vai ter que pensar muito como é que eu tenho sinal de internet em todos os bairros de Porto Alegre, porque isso dá independência, isso dá a possibilidade das pessoas acessarem conhecimento, que hoje está muito rico por todos os locais, isso dá a possibilidade da gente ter menos mobilidade das pessoas, da gente eventualmente conseguir melhorar as questões das creches. Eu acho que teve um trabalho muito forte de base, né, nessa gestão do secretário Adriano, inclusive nessa questão da rede comunitária. Tem planejamento, ele fez muitas parcerias que estavam para acontecer com o Senac, com as universidades, de formação desse pessoal que eram as antigas creches e que estavam se qualificando. Tem uma rota toda, a gente estava no início do ano com um projeto de EAD, financiado pela CAPES, que ia fazer formação de professores para todo esse pessoal que não tinha, eram os antigos, né, crecheiros lá que começaram a fazer parte dessa rede de ensino. Eu acho que a gente estava numa rota que deve ser continuada para a gente continuar a qualificação. Agora também tem que retomar um pouquinho os professores, os docentes. A gente sabe que houve um estresse um pouco entre a gestão e os docentes. A gente precisa desse cara dentro da sala de aula como facilitador, como engajado nesse processo. Acho que isso vai ser um desafio para o próximo prefeito, né, de realmente trazer, e acho que tem experiências muito bacanas. A gente pode trabalhar muito contraturno, que foi falado na campanha, tem entidades que já estão fazendo trabalhos maravilhosos. A gente tem que trabalhar mais um pouquinho a questão da ciência, da natureza, dos resíduos, da cidadania, né, do conhecimento digital. Eu acho que a gente pode fazer muito mais pela educação. Cleiton, educação em Porto Alegre. Vou tentar, faço minhas palavras, Luiz, vou só reforçar uma questão que eu acho importante, que inclusive até era a pauta dos dois candidatos que foram para o segundo turno, né? A Manuela também pensou nisso, junto com o Melo, que é aumentar o atendimento das creches. Acho muito importante essa questão, e num primeiro momento agora, né, também, até pela pandemia, a gente trabalhar com a cobertura de internet, né? Essa semana, a gente teve tive com a Aranha, Luiz, lá na Bom Jesus, e a gente conseguiu colocar ali uma antena dentro da escola da Bom Jesus ali, do lado do CEA, e vai estar atendendo 900, e a escola estava sem, inclusive os professores estavam tendo que trabalhar de casa, porque a internet não estava funcionando. Daí a gente conseguiu colocar uma antena ali, que vai estar conseguindo, que é para uma escola de 900 pessoas, de 900 alunos, e vai pegar um pouquinho ali do CEA, vai pegar um pouquinho ali da praça na frente ali, que vai estar ajudando um pouquinho de inclusão digital. Eu acho que a gente trabalhar com a conectividade é fundamental nesse momento inicial de pandemia, e é uma necessidade que vai ser crescente, né, ao longo dos anos. Então, uma prioridade assim para a gestão, na minha opinião, né, na educação, seria trabalhar com a ampliação da rede, né, de internet, e trabalhar também com essa parte da gente ter uma plataforma online para os alunos poderem acessar, né, o material, que nem tem nas universidades. Acho que isso é muito importante, né, de ter esse acesso também ao material. Luiz, você ia falar alguma coisa?
é só dizer assim, ó, cara, a gente já tem coisas muito boas, né? Eu acho que isso, assim, ó, os governos têm que começar a dar continuidade, aprofundar, claro que, assim, com o seu sabor, mas assim, a gente não tem que reconstruir tudo do zero, né? Porque a gente avançou, cara, tem muita coisa para o novo governo começar a trabalhar, entendeu? Teve um exercício super bacana com as startups, que acabou terminando com o elefante letrado, né? Tem outras startups prontas para trabalhar em relação a isso. A gente tem agora o Fundo de Inovação que pode trazer novas startups para ajudar nesse processo de transformação. Ou seja, as forças estão aí, e a própria questão essa da antena, né? Olha como é que a gente simplesmente jogando com as forças que a gente já tem, a gente conseguiu botar uma antena que vai ajudar o festival, mas que vai deixar um legado para a população, que começa a trazer essa inclusão digital. As forças de Porto Alegre são muito poderosas. Eu acho que o Pacto tem nos mostrado muito disso, o Pô Inquieto também, né, Cleiton? Se a gente conseguir minimamente alinhar os nossos esforços, nós conseguimos fazer coisas pragmáticas, entregas que têm a visão de longo prazo, mas que comecem a mudar a vida das pessoas agora, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Aquela questão de que estava falando das campanhas, né? Às vezes nas campanhas tem muita promessa, que a gente sabe que são promessas irrealizáveis. As pessoas estão cansadas disso. Eu acho que os próprios políticos estão começando a baixar um pouco o tom, entendendo que as pessoas querem discutir os problemas reais e como é que a gente vai realmente sair dessa situação, e todo mundo começa a entender que, assim, a solução mágica não existe, senão alguém já tinha feito, né? A melhor política é trabalhar. Trabalhar, menos papo e mais ação, né? E eu acho que isso vale para os coletivos também, porque eu participo desses coletivos aí, e às vezes a gente fica muito no mar das ideias, né? No céu das ideias, das nuvens e tal, viajando, e falta, como o Brothers in Arms também que eu participo, eu vi muita ação sendo realizada, gente, nessa pandemia, vocês sabem disso, né? Entrega de máscara, precisamos de uma van no hospital. Eu fui um dos fundadores, né? O Marcos e o Vilvoc me arrastaram para lá nos primeiros momentos do Brothers in Arms, então eu participei bastante desse processo, e ele foi maravilhoso de fato, né? Bacana, todos os voluntários, foi fantástico, assim, o Vilvoc em particular, né? O que ele se dedicou, mas a força do coletivo, né? Ou seja, a gente colocou uma rede de impressoras 3D funcionando na cidade, a gente produziu 500 mil máscaras, exportou para outros estados, a gente produziu respiradores. O que é a potência quando a gente se engaja, a gente tem, né, metas mais reais e a gente entende aquela lógica de startup. É melhor o feito do que o perfeito. Vamos começar a fazer, vamos errar logo e vamos melhorar o que a gente está fazendo, em vez de ficar só no planejamento, né? Por isso que o Google está onde está, né? Errando e melhorando. Olha, a Sandra Sauer, tá? Que é nossa internauta, seguidora da Rede Atitude Positiva, está lá assistindo de Floripa, mas ela morou em Porto Alegre durante muito tempo, está dizendo que eu estou com o pessoal de peso, que legal, muito bom, Sandra, e ela está dizendo que é muito interessante essa pergunta, que é mais urgente, viveu metade da vida em Porto Alegre, ela disse que gostaria que voltasse a ser alegre, o prefeito terá um grande desafio. Vocês acham que está muito triste Porto Alegre, não? Concordam com a Sandra? Eu vou ter que concordar, porque o Piquet, né, que é o nosso mentor aí do Pacto, que, com a experiência de Barcelona, tendo trabalhado com Medellín, tendo trabalhado com Floripa, porque foi um dos arquitetos que fez, né, toda a revolução que hoje torna a Floripa o lugar em que tem mais empregos de TI aí do país. O Piquet vinha para cá e dizia assim, cara, você tem uma cidade muito bacana, muito pujante, mas vocês são meio casmurros, meio tristes, né? Essa provocação do Piquet foi tão importante que quando a gente escolheu o nome do Pacto, né, a gente acabou brincando com o nome de Porto Alegre, mas a gente disse, ó, Pacto Alegre, de alguma maneira um compromisso nosso com o próprio Piquet, com todos nós, dizendo assim, nós temos que celebrar mais a nossa cidade, entendeu? A gente tem muita coisa boa, a gente muitas vezes, a gente se chibateia, né? Ou seja, a gente é capaz de falar horas sobre as coisas ruins que a gente tem e quem ouve um gaúcho, muitas vezes, ele não vem para Porto Alegre, porque assim, nós somos os piores críticos de nós mesmos, né? A mentalidade do caranguejo, né? É a mentalidade do caranguejo. E se pegar um inverno com 5 graus de temperatura e uma chuva em Porto Alegre, então aí é para cortar os pulsos, né? Que não tem alegria nenhuma. Ó, a Clarice Lambe está no nosso tema aqui, que é educação, essa pauta, diz que é foco na educação, e aí ela diz o seguinte, conscientização, conscientização e hábitos saudáveis só vem pela educação. Também a infraestrutura que foi pensada nessa gestão atual, ela está falando aqui, eu acho que de coronavírus, né? As ações do Pacto estão contaminando no bom sentido, contagiando a todos, e ela também faz aqui uma contribuição para a questão da educação que se deve inserir disciplinas como empreendedorismo, práticas inovadoras, desenvolvimento de pensamento crítico, leitura, interpretação de texto, matemática, robótica, cultura maker, interdisciplinaridade. Eu concordo com a Clarice na interpretação de texto, porque o que nós temos de alunos
com problemas de português, gente, de leitura e de entendimento do texto, é uma coisa impressionante. Eu que dou aula e dou algumas palestras em escolas também, às vezes eu vou conversar com as crianças, os adolescentes, eles têm uma dificuldade de interpretar um texto de 10 linhas. Então, assim, vamos voltar para o básico, nós estamos precisando, né? E isso é muito triste em duas dimensões, né, Renato? Porque a gente está falhando, né, na capacidade que a gente tem de trazer essas pessoas para o mundo letrado, né? Ou seja, que a gente fala do digital, mas também tem o letrado, que é uma janela, né? Porque quem não compreende um texto também tem dificuldade de compreender as ideias das pessoas, e consequentemente ele fica fora de uma discussão e de um diálogo de como é que a gente vai construir a cidade, né? Então, é super importante que a gente dê vazão a todas as possibilidades de comunicação, mas a gente tem que trabalhar muito essa questão mesmo da literatura, né, e da capacidade digital, né? Ainda sobre pandemia, a Isabel diz que a prevenção precisa ser continuada, a comunicação da realidade precisa cada vez mais ser abordada na educação, não só pela crise de agora, mas por outras que podem surgir. E a Ananda Borges está dizendo que tem que ter bom senso, saber olhar o próximo, ter uma conduta correta para controle e enfrentamento da pandemia de forma tão assertiva. Não deveria ser uma atitude politizada, mas sim uma atitude cidadã, união, esforço de todos. A Ananda Borges, que está nos vendo. A Sandra disse que tem umas saudades de Porto Alegre, que era muito bom, e a cidade ficou sem manutenção, a Isabel está dizendo. A alma é a mesma, ela diz. Uma boa definição, né? O estilo amistoso, mas Porto Alegre pode avançar. E a Isabel também insiste que pode ser o grande salto, né, da cidade. A Isabel diz que é uma notícia boa. O Cleiton, acho que alguma notícia aí que o Cleiton falou. A Maria Serrano Beltrano está nos elogiando aí. Daqui a pouco eu leio outras dicas aqui. Vamos passar para outra pauta, a pauta mais importante, junto com a educação, mas é importantíssima, pelo menos o tripé aquele, né, que é a da questão da saúde. Hoje, 55 mil pessoas estão esperando por uma consulta especializada em Porto Alegre. E aí, meus amigos, o que fazer na saúde? Vocês já falaram um pouco de coronavírus, postos de saúde, já tem um hospital novo, mas o que ainda o próximo prefeito poderia fazer já nos primeiros meses de 2021, hein? Carlos. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente fez bastante, né? Ou seja, assim, a gente teve avanços muito importantes na rede hospitalar, a gente teve avanços na rede de atendimento à saúde básica, a gente reduziu algumas das filas nesse período, mas tem que continuar ainda, tem algumas ações que são necessárias, mas eu acho que o fundamental para isso vai ser entender essa questão da saúde digital, né? Do teleatendimento, da teletriagem, da capacidade da gente ter um sistema que, assim, ó, tu já saia, né? Tu seja atendido por um médico, né? Muitas vezes digital para fazer uma triagem e evitar que tu vá se deslocar até um hospital, talvez até se contaminar por outras coisas. Já saí com isso com uma solução de telereceita. A gente teve um hackathon agora durante a pandemia, que foi um hackathon do Start Health, que foi chamado, em que a gente chamou só startups que tivessem impacto na área da saúde. E vieram soluções muito bacanas, desde gestão de equipes de coisa que foi, inclusive, incorporada num dos hospitais, até gestão do sistema como um todo, a Ilhasoft, que acabou sendo contratada aí pela prefeitura, mas tinham soluções muito bacanas, por exemplo, de receita digital, né, em que tu sai lá do médico e tu já vai para a farmácia. Aí tem que trabalhar a jornada do usuário da saúde, né? E ele tem que ser dono dos seus dados. Tem um trabalho muito bacana num dos grupos do Pacto, que é o Saúde Digital, liderado pelo Mário, lá, que acabou de ganhar o BRD Labs aí, que está trabalhando muito nessa questão da integração dos prontuários. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença no atendimento das pessoas. Eu acho que a gente, por ali, consegue monitorar, atender, evitar, né, os gastos desnecessários com a saúde, evitar refazimento de exames. A gente gasta uma barbaridade, porque o cara vai no médico e o outro não sabe que ele já fez um certo exame e refaz o mesmo exame. Eu acho que tem muito como otimizar e melhorar o sistema com as ferramentas digitais. Bom, concordo. É fácil estar com o Luiz Carlos, porque a gente pode só estar fazendo assim com a cabeça, né? Tem muita coisa, só fala a coisa certa. Mas o que eu ia complementar aqui era com relação ao CAPS. Acho importante a gente trabalhar com o fortalecimento desses centros de atendimento psicossocial. Tem um modelo de um CAPS fantástico, acho que é o CAPS 4, que fica ali na Santa Terezinha, bem na ponta ali, no início do 4º distrito, ali atrás
atrás da rodoviária. É um centro fantástico, que ele dialoga muito com aquilo assim, que nem a Sauer estava mencionando assim, né, de antigamente, como é que é um espaço que não tem muro, que é aberto, diferente de tudo que tem no 4º distrito, né? Então, é um espaço que não tem muro. Acolhedor, né? Ou seja... Acolhedor, isso, trabalha com acolhimento. E aquilo assim, ó, é derrubar muro, né, Luiz? A gente precisa disso, é construir pontes, derrubar muros, furar bolhas, né? E esse centro, ele é muito interessante porque ele é convidativo, acolhedor, assim, a gente passou lá, tu pode passar, entrar e é bem atendido, é bem acolhido, é uma atenção diferente, uma atenção humana. Eu acho que, de novo, né, a cidade é feita de pessoas, para as pessoas se desenvolverem, a gente precisa trabalhar a humanidade, né? A gente tem que trabalhar, pensar, usar mais o coração, né? Otimizar, né, quando possível, mas o coração, acima de tudo, né, tem que estar sempre mandando. Brilhante, Cleiton, é isso aí mesmo. Pessoal, trânsito, transporte, infraestrutura. Deixa eu falar de obra. Qual é a obra que o Sebastião Melo tem que terminar urgente em Porto Alegre? E qual é a nova obra que ele tem que começar, na opinião de vocês? Eu acho que ele tem que terminar a Orla, porque a Orla teve um impacto tão grande na mentalidade, na energia da cidade. Ela transformou, né? A gente começou a acreditar de novo que era possível fazer coisas, né? Quando a gente teve o primeiro trecho da Orla. Eu acho que ele reforçou o próprio amor pela cidade, a capacidade da gente acreditar em Porto Alegre. Eu acredito muito, né? Ou seja, a Sauer vem a Porto Alegre. Porto Alegre é muito legal, tem espaços aqui que tu encontraria nas melhores cidades do mundo. Vai numa Fábrica do Futuro, vai no Now, vai, né, em algumas reuniões do Põe Inquieta ali. Cara, é apaixonante essa cidade, né? Venha para cá, né? Ou seja, muita gente está vindo já. Mas eu acho que essa obra, então, da Orla, ela tem um simbólico para a cidade fundamental, que eu acho que a gente tem que terminar. E aí, o que ele tem que começar? Eu acho que são as obras de infraestrutura mais, né, fundamentais. Por exemplo, assim, acho que as obras de drenagem do 4º distrito, para a gente poder fazer a transformação do 4º distrito, que eu acho que também vai ser um impacto para a cidade, serão obras importantíssimas. E tem algumas obras importantes nas zonas de risco de Porto Alegre, né? Eu acho que a gente não pode esquecer, a gente fala muito dessa inovação como algo que vai ter qualidade de vida para todos os habitantes da cidade, né? A inovação é social também, né, Luiz? É social, e ela tem que ser inclusiva, ela tem que olhar para todas as camadas. Então eu faria esse equilíbrio em algumas obras, né, estratégicas ali para a gente poder desenvolver alguns trechos da cidade, e algumas obras que mostram que a gente está com atenção para a periferia. Eu acho que a gente tem que trabalhar, né? Sobretudo, finalizar essas obras que estão a tempo, porque isso dá um sinal. Primeiro, dá um sinal de continuidade, de que depende da gestão que vai estar assumindo, as obras vão ter que continuar e de forma definitiva. Eu tenho vergonha, isso sim, eu tenho vergonha da gente ainda estar trabalhando com a duplicação da vida da tronco. Eu acho que já tinha que estar resolvido isso, né? Eu ia falar da tronco. Eu acho que a gente devia ter uma solução um pouco mais fácil para essa parte ali do Cais Mauá. Teve uma época ali que a gente atendia, tinha as feiras ali, sabe? Não precisava construir nada, a gente só... Enquanto está se debatendo isso, utiliza aquele espaço, um espaço lindo da cidade, histórico, não precisa ser demolido, tem que ser reformado, tem que trazer vida para lá, tem que levar gente para lá, né? Acho a questão da rodoviária... Perdão, Renato. A própria Feira do Livro. Claro, a Feira do Livro, teve uma época que a Feira do Livro terminava ali, tinha uma parte que era ali, podia continuar ali, né? A rodoviária, o pessoal está falando de mudar a rodoviária de lugar, a nossa rodoviária é a das mais bem avaliadas do Brasil, justamente por ela ser próxima do centro, que rodoviária vocês conhecem, que fica a 5 minutos de caminhada do centro da cidade, não existe. Então, acho que esse é um bem que a gente tem que preservar. É só questão da gente conseguir trabalhar essa questão de trânsito, né, os acessos, mas é uma coisa que pode ser trabalhada. E acho que a mais importante que a gente tem que fazer agora é uma questão humanitária até, é a ampliação do aeroporto Salgado Filho. Além de proporcionar para a cidade um retorno econômico descomunal, porque vão chegar aviões de maior porte para a cidade, a gente vai resolver essa questão que tem ali atrás, ali, a Vila Adic 2, que tem esse problema muito grande de relocação, e a Vila Nazaré, que eu chamo aqui,
como se fosse o nosso Vietnã. É um local que sofre com um povo muito sofrido, é uma população em torno de 5 mil pessoas ali, mais, entre 5, varia muito, mas que sofrem muito com essa questão de deslocamento, de relocação, né? Os locais que foram sugeridos, né? Um na ponta ali da Mário Quintana, sendo até bem aparelhado, de certa forma, com boas intenções, mas a gente presenciou um momento muito constrangedor que foi os prédios novos terem rachado, o engenheiro vir para cá e ficar valendo, as pessoas saírem de um prédio novo. Eu acho que, sobretudo, quando a gente fala de infraestrutura, e ainda mais voltado para a cidade, assim, né, sempre, né, é muito importante que sejam obras bem construídas, que sejam obras que sejam perenes, sejam obras que devolvam, que tragam o orgulho da população, e que isso auxilia muito o pertencimento dela. A pessoa se ela vê que está uma obra mal feita, meio torta ali, ela não vai cuidar tão bem, porque já fizeram mal feito. Agora, se ela visualiza, né, que nem o CAPS. O CAPS é um exemplo. O CAPS não é pichado, não tem nada quebrado, as pessoas cuidam dele, os próprios habitantes. Uma obra bem feita é uma obra entregue para a cidade, é uma obra que a cidade, que são as pessoas, vão cuidar dela mais. Então, eu acho que parte muito disso. Obra bem feita, com cuidado, não é tu construir ali fazer um asfalto ali e fazer só um recapeamento, não. Abre isso mais, né? Constrói ele para te não ter que ficar recapando ele a cada chuvarada. Acho que isso não é economia, isso é gasto, né? A gente está trabalhando, é o nosso dinheiro, dinheiro público. Então a gente tem que utilizar ele de uma forma mais racional. E transporte público, hein? Nós perdemos agora há pouco o Oscar Koester, né? O inventor do aeromóvel, que nós que vivemos a Porto Alegre antiga, nós vimos aquele vagãozinho do aeromóvel andar para lá e para cá, naquele trilhozinho ali perto do gasômetro, por mais de quase 40 anos, 37 anos, né? E ele não saiu nunca do papel, nunca andou, nunca foi feito um trilho a mais, depois foi feito lá aquele do aeroporto. O que se pode fazer em termos de transporte público, gente? E o passe livre, a gratuidade, os ônibus, o que é possível fazer? Eu sei que não é fácil. Vai que depois eu vou, vamos, tu que sabe. Larguei uma batata quente agora. Vai lá que eu vou depois. Tá. Relação ao transporte, primeiramente, eu acredito que a gente tem que manter a Carris, né, não precisa privatizar a Carris, acredito que a gente tem que permanecer com ela como está. É uma questão de gestão ali, acredito que, primeiramente, a gente trabalhar com espaço, ela não tem ela atende uma parcela muito importante, algumas linhas delas são muito importantes, então acho que, sobretudo, a gente tem que trabalhar com a otimização essa palavra é muito... a gente repete muito ela porque é uma necessidade, mas é conseguir mapear, né, essa malha viária dos trajetos dos ônibus, que alguns ônibus eles acabam se sobrepondo, isso acaba encarecendo o custeio, né, acaba deixando tudo mais caro, e é importante, é uma solução, é uma sugestão simples, né, que é a gente colocar nas paradas de ônibus, para as pessoas que vão estar acessando, né, quem utiliza o serviço público de transporte, uma placa dizendo o horário que passa o ônibus, que ele vai passar, quanto tempo ele vai demorar para chegar até outro ponto. Isso, os ônibus todos têm GPS, é muito fácil de tu conseguir mapear isso e conseguir colocar isso nas paradas, porque a gente está falando, uma cidade inteligente, né, uma Smart City tem que ter coisas mínimas, e minimamente, acredito que é uma entrega mínima da cidade, é tu conseguir chegar numa parada e tá preocupado porque tem uma reunião, tu tem uma aula, tu tem que chegar no horário X, e saber que o teu ônibus vai chegar daqui a 5 minutos, e vai levar tanto tempo para chegar, sabe? Isso não é uma dificuldade, uma coisa muito, muito, muito impossível da gente estar pensando, né? É só questão da gente trabalhar utilizando dados, né? Utilizando os dados e sabendo trabalhar com a frota, né? De uma forma que a gente consiga aproveitar os espaços e permitir que a população consiga, né? Ser atendida, né? Da melhor forma. Acredito que tem que ter o transporte tem que ser acessível a ponto de ficar perto, né? A distância esse último quilômetro, né? Seja fácil das pessoas poderem se deslocar e
completando aqui vivendo aqui o meu sonho, né, seria a gente poder ter nas paradas que tem maior movimentação de pessoas, né, a gente ter um espaço ali para colocar as bicicletas, né, para ter um espaço para o pessoal poder deixar as bicicletas e seguir, completar o caminho se precisar. Eu só queria comentar uma coisinha rápida aí, que o Cleiton falou antes do Luiz Carlos falar sobre transporte público, que eu acho que tem ainda funcionando um aplicativo que um jovem garoto fez, eu me lembro de ter feito essa reportagem, calculando os tempos justamente das linhas em Porto Alegre, e a prefeitura adotou, né? Adotou o aplicativo que foi feito por um garoto. Ótimo. Medalha para ele, né? Que ele foi mais rápido que a prefeitura. E que bom que a prefeitura teve. Adote, exato. Acho que a prefeitura fez a coisa certa. Tem uma solução pronta. Por que eu não importo isso e compartilho? Eu ia dizer isso. Se a prefeitura está funcionando. O que o Cleiton falou, Luiz Carlos, eu acho que é importante, porque vocês estão falando de fazer uma Porto Alegre para todos, então não é todo mundo que tem smartphone, não é todo mundo que tem internet no telefone. Tem muita gente que vive só com o crédito ali, contado nos dedos, e só usa o Wi-Fi, né? Então, se não tem Wi-Fi na rua, às vezes não dá. Aqui não é Paris, né? Não tem Wi-Fi na rua. Então, mas nós temos muitas estações de Wi-Fi que o pessoal não sabe, né? Que a Prosempa já colocou. É isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente tem que ter mais comunicação. Exatamente. Comunicação. Mas, assim, de qualquer maneira, eu concordo com o Cleiton que, além do aplicativo, tinha que ter uma sinalização, né? Um neon bacana, né? Eu já estou sonhando também um LED bacana na parada e tal. A gente sabe que não dura muito, mas, assim, fazendo aquela indicação, né? Dinâmica, né? Atrasou 3 minutos a linha tal. Isso seria o sonho. Estou me associando contigo, Cleiton, nesse sonho. Não é nem tão difícil, né? Vejam os nossos relógios. A gente está com os relógios agora, né, muito bacanas aí em toda a cidade. Aliás, anunciando a 2020 lá, né, Cleiton, lá, né, todos eles. Assim, é possível. O que a gente tem é que construir boas chamadas, né, ou seja, fazer coisas que sejam atraentes para o poder público, mas também para as empresas. Eu acho que é possível até criar essa questão das paradas. Eu acho que ela não está tão distante assim. O problema é que o sistema em si, né, ele está com um problema de sustentabilidade crônico, né. A gente, na verdade, o que acontece? As pessoas estão tendo outras soluções de micromobilidade, né, seja a bicicleta que a pessoa tem adotado mais, ou seja, o número de viagens de ônibus, principalmente as viagens curtas, está diminuindo consideravelmente, né, e isso faz com que as viagens curtas é que pagam, digamos, aquele custo das viagens mais longas, né, porque senão a passagem fica muito alta, porque tu levar para as zonas mais periféricas, que são as mais vulneráveis, que tem muitas vezes o pessoal com menor situação econômica, são as viagens que vão custar mais caro. Então, para tu equilibrar o sistema, tu precisa ter viagens mais curtas que estão começando a escassear. E mais do que isso, né? Isso não vai ser sustentável a longo prazo. O transporte sempre é caro. Algumas cidades escolhem botar dinheiro no sistema de transporte, né? Porto Alegre não fez essa escolha, e acho que até está correta nessa direção. Mas isso significa que eu tenho que fazer escolhas duras, né? Eu não posso, se eu não quero botar dinheiro, se eu quero dar muita gratuidade, ou seja, reduzir o custo para muita gente, começa a ter um problema de quem é que sustenta esse sistema no final das contas, né? Então a gente vê algumas soluções sendo discutidas e tem grupos já trabalhando do Põe Inquieta, do Pacto, pensando muito na mobilidade 2050, não é nem para a próxima gestão, mas é como é que a gente constrói uma mobilidade sustentável em Porto Alegre, né, como um todo. A gente vai ter que discutir algumas alternativas que são meio incômodas, mas que sejam, né, ou seja, a cobrar as externalidades, né, o fato de que se eu escolho de carro, eu, Luiz Carlos, né, eu estou ocupando mais espaço, eu estou gerando mais poluição, eu estou diminuindo o nível da mobilidade. É justo que eu pague um pouco para mim poder ter esse luxo de ir, né, de carro, ao contrário de algumas pessoas que estão indo num transporte público, né? Então, assim, existem maneiras de fazer isso. Algumas são o estacionamento cobrado, algumas são as taxas em centros da cidade, como Londres implementou, né, para reduzir o número de carros. E tem essa lógica um pouco aqui que tem muito em algumas cidades europeias. Eu não acho essa ideia ruim. Eu acho que a gente vai ter que discutir isso, né? Ou seja, aqui não iam gostar, né? Mas, não tem solução mágica, entendeu? Mas é porque ela é antipática, né? Ela é antipática, claro, e ela impacta, assim, mas ela valoriza o centro. Ela valoriza o centro. Porque o centro histórico, né, é para ser preservado, é para ser tratado como se fosse um bebê, uma coisa preciosa, né? E poderia ser muito mais caminhável, né? Pode se prescindir das máquinas automotivas, né? Uma cidade automotiva não é uma cidade humana. Isso eu concordo plenamente com vocês. Acredito que a gente valorizando o transporte coletivo, né,
primeiramente coletivo, e depois o bicicletas, né? E aí depois chegar ao carro, eu concordo com vocês. Então, já pensou se autorizasse uma única linha dentro do centro, né? E a gente leva todos os ônibus para o centro, isso não faz muito sentido também, né? Não. Era muito melhor ter algumas coletoras e ter algumas soluções mais de micromobilidade. O Melo, inclusive, começou a comentar algumas coisas interessantes. Não faz sentido mandar um ônibus inteiro para alguns lugares muito periféricos, eu teria que ter veículos menores. Nós vamos ter que repensar o sistema. Isso vai ser a obrigação do próximo prefeito. Algumas escolhas vão ser duras e a sociedade vai ter que entender que isso não é uma escolha nem ideológica, é uma escolha pragmática. A gente não tem como manter o sistema como ele é hoje, né? E o Luiz Carlos não deu a opinião dele sobre a privatização da Carris. Eu confesso que ainda não tenho uma opinião totalmente fechada em relação a isso. Eu gostaria de olhar um pouco melhor os números em relação a isso. Eu acho que a lógica de ter uma parte do serviço público é muito interessante no sentido de qualidade, né? Que é um dos argumentos, né? Ou seja, porque aí o serviço público consegue balizar o nível de qualidade colocando aquela parcela. Mas eu também não vejo o problema de, eventualmente, a gente discutir uma privatização dessa Carris, se isso for bom para o sistema como um todo, entendeu? Então, assim, eu acho que não dá para pensar a solução da Carris isolada de como é que a gente vai sustentar o sistema como um todo. Eu acho que ela tem que estar dentro de uma solução integrada que vai ser necessária para que eu una a micromobilidade, eu uso os novos meios de transporte com um transporte público de qualidade, de fato, rápido. Essas faixas que foram colocadas são super importantes para valorizar o transporte público. Então, para mim, é uma discussão em aberto ainda, né? Eu acho que é difícil fazer a discussão da Carris se a gente não pensar todo o sistema, entendeu? Porque a solução da Carris, ela não vai funcionar se o sistema como um todo não estiver equilibrado, né? Sim, e tem soluções muito podiam ser bem interessantes, inclusive para Carris, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui da importância de valorizar o transporte coletivo e incluir as bicicletas, por que não tem aquele espaço que tem para cadeirante dentro dos ônibus, por que a gente não reserva um espaço para colocar bicicletas ali também? Que nem tem no catamarã que leva para Guaíba, né? Isso solucionaria. Muitas pessoas que precisam iam utilizar mais. Acredito que os ciclistas usariam mais, né? O cara não vai muita gente vem da Restinga até o centro para trabalhar, atravessa a cidade de bicicleta, porque não tem dinheiro para várias conduções. Agora, se proporcionar uma possibilidade dele conseguir alocar a bicicleta dele ali para terminar o trajeto, poderia estar fazendo isso. Exatamente, né? O próprio aeromóvel podia ter um papel em alguns circuitos em relação a isso. É inacreditável que Porto Alegre, com uma solução como essa, e a URGS trabalhou muito com o desenvolvimento, tem números fantásticos do aeromóvel lá do aeroporto. É incrível que a gente não tenha feito uma linha, no mínimo, turística. Imagina a quantidade de impacto que a gente poderia ter com uma linha que unisse ali o centro da cidade, passando pela Orla do Guaíba e terminando na Câmara de Vereadores ou no Parque Marinha do Brasil. É incrível que a gente não tenha ainda... Quando a gente fizer, vai ser que nem a Orla. A gente vai dizer, como é que a gente não fez isso antes, entendeu? Pois é, olha só, a Maria Serrano Beltrán disse que poderia fazer um aeromóvel na Ipiranga. Né? Isso já foi falado várias vezes. O Arroio Dilúvio é a minha próxima pauta aqui. A Isabel está dizendo que podia dar um início ao projeto Jacareí, no antigo Arroio Dilúvio. Não seria uma nova mensagem? O Arroio traria temas como saúde, saneamento, educação. Mobilidade também, segundo ela, vai ser uma prioridade para o próximo prefeito. E a Roselaine Chiarel, família pode, viu? A família pode. Está liberado aqui a família. Parabéns de pessoas deste nível que precisamos para que se consiga as melhorias da nossa cidade. O elogio é para vocês. O elogio é para vocês. Alguém vai ganhar um presente maior no Natal esse ano. A Isabel diz que os jovens gaúchos estão preparados, precisam de incentivos e apoios das lideranças. E a Sandra... Com certeza, Isabel. Tem uma força jovem na cidade fantástica que a gente tem que usar para ações que realmente possam nos ajudar a transformar. Eu tenho muito orgulho dos jovens que a gente tem, do senso de responsabilidade que eles têm e do talento que eles têm. É verdade, muita criatividade, muita inteligência, né? Ela fala das startups aí para a educação também, que precisam de apoio e reconhecimento das lideranças, e a Sandra Sauer aceitou o convite do Luiz Carlos para voltar aqui e matar a saudade de Porto Alegre, ela que está lá em Floripa, que para deixar Porto Alegre mais alegre também. Você pode mandar a pergunta pelo WhatsApp nessa reta final aqui também, 9933-25121, ou pode deixar seus comentários aqui no Facebook. Estou com o Luiz Carlos Pinto da Silva Filho e o Cleiton Chiarel,
nesta nossa live sobre Porto Alegre, os 10 temas mais urgentes. Arroio Dilúvio, pessoal, não sei se entra no tema saneamento, né, a questão arquitetônica da cidade, enfim. Por que nenhum prefeito, pelo menos que eu conheço, desde que eu nasci em Porto Alegre, conseguiu fazer alguma coisa com o Arroio Dilúvio? Só cai carro lá dentro. Não, a questão do dilúvio é bem complexa, né? Porque o dilúvio ele acaba sendo o desaguadouro de tudo que a gente faz de errado em termos de ocupação urbana, de maus tratos com o ambiente, que começa lá nas barragens, lá na divisa com Viamão, que passa por várias áreas, como, por exemplo, a Rua da Represa, que precisa de uma intervenção também, é onde a gente teve já uma morte, tem ali problemas muito sérios ali de escoamento de água lá, né, que causam risco às pessoas. Porque assim, ó, quando a gente começar a mexer no dilúvio, e a gente vai ter que mexer no dilúvio, né? Eu acho que assim é uma questão de orgulho da cidade, como as cidades alemãs. A gente teve com o embaixador da Alemanha agora numa recepção lá na URGS, e também lá a gente falou, né, da importância que hoje é dado e como tu pode quase beber água de alguns dos alemães, em que 50 anos atrás estavam em condições péssimas, né, pelo descuido, digamos assim, durante um momento mais industrial. Então, acho que assim, é um resgate que a cidade precisa fazer do dilúvio, né, acho que o nosso reitor, né, Carlos André, aí, trabalhou nesse projeto, junto com o Vilvoc, do Brothers in Arms lá da PUC, acho que tem um interesse muito, né, já várias pessoas disseram que a gente tem que trazer o dilúvio para a próxima pauta de projetos do Pacto, né? Isso deve acontecer agora em janeiro, quando a gente tiver de novo uma reunião da mesa com o Piquet, deve entrar essa questão do Arroio do Dilúvio, mas é só importante entender que não é só o arroio. Se a gente não trabalhar as encostas, se a gente não trabalhar a educação ambiental, se a gente não trabalhar boa parte da questão de prover saneamento básico em alguns lugares de coisas, se a gente não trabalhar a integração Porto Alegre e Viamão, o dilúvio, na verdade, é o resultado de tudo isso. Então, vai ser assim, um processo que a gente vai ter que trabalhar muitas dimensões para a gente, de fato, chegar na solução do dilúvio. Mas acho que a gente tem que começar agora, né? Acho que quanto maior o desafio, né, mais urgente é que a gente comece a encará-lo, né? Tá, mas só assim, não sei se é delírio. Alguém teve uma ideia uma vez de pavimentar tudo e fazer tipo um dique, né, de passeio e tal. Vocês acham isso possível? Isso atrapalharia no meio ambiente da cidade? Isso é uma solução anos 70 em São Paulo, né? Ou seja, quando se enterraram uma série de rios, isso teve uma série de repercussões negativas. Alguns deles hoje são os caminhos para as enchentes lá depois, né? Em crônicas em São Paulo. E eu Belo Horizonte também, né, Luiz? Belo Horizonte também, né? E eu acho que é uma derrota para o urbanismo da cidade, para a nossa sensação da cidade. Eu acho que o dilúvio foi foi o eixo ao longo do qual Porto Alegre se formou. Eu acho que até por uma dívida histórica a gente tem que trabalhar para resgatar, ter as margens melhor utilizadas, de repente ter um projeto de aeromóvel. A gente tinha um trabalho até com uma possibilidade de gerar hortas ao longo do dilúvio, que pudessem ser também, a gente vai ter que trabalhar muito essa questão da agricultura urbana, mais resiliência para a cidade. São ações que são microações, né? O que a Mistura aí está fazendo na Vila Planetário, lá com o Planetário Sustentável, é maravilhoso, né? Nossos amigos ali, né? Eu acho que assim, tem muita coisa, muita energia na cidade que começa a sincronizar e que a gente está começando a aprender a olhar esses projetos, né? E apoiar eles para que eles nasçam, contaminem outros e a gente consiga ir fazendo essas micro-revoluções ao mesmo tempo que a gente vai fazendo ações estruturais na cidade, né? Isso é educação ambiental, acima de tudo, né? Porque até hoje, se a gente circular de uma ponta a outra ali aqui do dilúvio, eu moro aqui perto, moro aqui no Jardim Botânico, então vejo o dilúvio direto aqui de casa, a gente consegue encontrar, dependendo um pneu ou alguma coisa do gênero, né? Então, a gente tem que trabalhar com a educação ambiental da população para evitar esse tipo de descarte, tem que valorizar projetos. O principal projeto que teve aqui no Arroio do Dilúvio, né? Que com impacto maior, assim, que a gente vê, é bem ali no final, ali, passando ali na frente do Praia de Belas, que é aquela usina de coleta ali da Forol, né, Luiz? Tô errado? Não, desculpa, é da Ativa, não é? Não é da Forol, mas é de alguma da empresa de TI. Agora me esqueci. Mas que coletam muitos resíduos ali e é um exemplo, né, que está bem na saída. Eu acho que esse é simbólico, né, como o Luiz disse, a gente trabalhar para a restauração, né, do dilúvio, assim como outras questões de esgotamento, né, em outros arroios que a gente tem na cidade, que estão, sim,
abandonados, né? Tem ali também uma questão que muito me toca, assim, acredito que toca a todos vocês, é a questão das pessoas em situação de rua que acabam utilizando o arroio como moradia, né? Me corta o coração sempre que eu passo e vejo o pessoal morando ali, e pessoas reconhecidas, tu passa uma vez, 2, 3, e são as mesmas pessoas. Então, não sei se eu estou adiantando. Então, não sei se eu estou adiantando a pauta, mas eu já, devido ao horário adiantado, já vou dizer, 3.369 moradores de ruas contados hoje, contabilizados, realmente é uma cifra impressionante. Impressionante. E aí, se tu pudesse falar com relação a isso, eu ia dizer que é muito importante a gente atualizar esses números, né? Porque com a pandemia, esses números estão aumentando, né? Tem muita gente que não está dentro dessa contagem, e são pessoas que precisam de um atendimento especial, são pessoas que acabam impactando, né, de novo, outras áreas, né, do nosso sistema de saúde, acabam passando para questões de delinquência, muitas vezes, né, acabam trabalhando sendo muitos usuários de droga, né, aditivos. Então são pessoas que têm que ser tratadas, né, com carinho, né, a gente tem que escutar elas, tem que saber o que leva elas a estarem lá, e para o que a gente pode fazer com os cidadãos, e na prefeitura, no caso, né, a gestão olhar com carinho para as pessoas em situação de rua. Destacar também que o Henrique Schmidt Azeredo, o Alexandre Debem, Edson Luiz Crueta de Caxias, Cláudia Oliveira Teixeira, a Simone Meneghetti, a Clarice Lampi e também o Leonardo Kovacs estão conosco essa noite, curtindo a nossa live. A gente já está indo praticamente para o final, é muito assunto, não cabe 10 temas hoje. Tem que fazer o capítulo 2, Renato. Eu demando essa oportunidade da gente chegar nos 10. Vamos ter que fazer antes do dia 1º de janeiro, para que o prefeito Sebastião Melo tenha a sua pauta pronta, né? Para começar a trabalhar em 2021. Ele pega 2 fóruns, Atitude Positiva, a gente manda o link para ele assiste, está feito. Em 2 horas já adianta bastante trabalho para ele, né? Já dá uma adiantada no trabalho, mas vamos tentar, assim, rapidamente ainda falar um pouquinho das ciclovias ainda, de mobilidade. Ciclovias, gente, somente 12% do previsto de ciclovias na cidade foram feitas. Por que esse índice ficou tão baixo? Por que a gente não conseguiu fazer mais ciclovias? Elas não deram certo em Porto Alegre. Porto Alegre não tem o relevo necessário, não tem o comportamento de ciclista necessário. Não vamos botar tudo na conta também só da máquina pública, né? do maquinário público. Vamos também falar do comportamento das pessoas, que às vezes eu vejo muito ciclista fora da ciclovia, onde tem ciclovia, né? Eu acho que falta um pouco de educação no sentido de respeito, né? O que vocês acham? Isso é educação cidadã, né? A gente tem que, primeiro, né? Acho que para a gente poder trabalhar com os ciclistas, né, tem que criar ciclovia. Acredito que a dificuldade da construção é justamente aqui no Arroio de Lúvio, para quem não é da cidade, foi uma grande obra, né, de engenharia que foi feito ali, né? Foi colocado um asfalto especial, né? Foi colocado um gradil diferente, depois tiveram que trocar, mas né, o meu pitaco, né, nessa área, né, para aumentar a porcentagem, né, aumentar a cobertura, né, de ciclovias, seria a gente trabalhar com aquelas ciclovias direto no asfalto, né, que nem tem na Cidade Baixa, que nem tem no Bonfim, né, que a gente utilize o espaço do carro, né, a gente delimita ali o espaço, né, ou então completando na calçada. Eu acredito que isso não é nenhum crime, né, e a gente consegue incentivar dessa forma as pessoas a utilizarem mais esse modo viário, né? Às vezes as pessoas não utilizam muito por conta justamente do trecho ser incompleto. A pessoa quer ir num lugar no ponto A para o B, mas tem metade do caminho ela tem que ficar trabalhando, tem que ficar andando em zigue-zague, pegando parte o asfalto, parte o calçamento. Então, acredito que esse seja um dos problemas, né? E, claro, uma parte dos recursos do IPTC, né, deveria ser colocado para aumentar esses recursos para esse trabalho, né, ser desenvolvido nessas obras. Eu vejo isso como 3 momentos, né? A gente teve um primeiro momento em que a gente fez o plano cicloviário, que era bem ousado, digamos assim,
né, naquele momento. A gente fez as primeiras ciclovias, mas elas eram muito esparsas, né? Elas não formavam realmente uma rede. A gente teve um momento quase de dormência, em que a gente cresceu muito pouco, e agora eu acho que nessa última gestão, em particular, a gente conseguiu aumentar com alguns trechos importantes. Já começou um pouquinho antes, né, quando a gente começou a trabalhar em Ipiranga, mas se complementou alguns lugares que começaram a dar uma rede que hoje começa a ter mais conexões. Eu acho que a gente está num bom momento, eu acho que mais pessoas estão começando a optar por isso, eu acho que o sistema está ficando um pouco melhor. Eu sou otimista em relação às ciclovias, eu acho que a gente vai começar a crescer num ritmo maior. Claro que neste momento a gente tem, né, outros desafios, como a gente falou aqui, né, o da saúde, da atenção, né, essa questão da rede de amparo social, que vai ser fundamental, né, a gente falou muito, vocês citaram aí a questão do pessoal de rua, né, que é um problema muito difícil de lidar, né, porque tem todas essas dificuldades que o Cleiton estava citando ali, né, da dimensão social, da dimensão econômica, da dimensão familiar, mas a gente tem que principalmente também trabalhar em políticas que evitem que mais pessoas cheguem na rua, né? Como é que a gente impede essa desestruturação familiar? Como é que a gente dá oportunidade para que as pessoas, né, organizem suas famílias, tenham rotas melhores para desenvolvimento, tenham mais oportunidades de alcançar, né, empregos melhores? Eu acho que se a gente trabalhar a inclusão digital, a educação, se a gente trabalhar o incentivo, né, vai ter que ter um programa de microcrédito na cidade, vai ter que ter um programa de apoio a pequenos negócios. Isso vai ser vital para o próximo prefeito, né, escolher, claro, os instrumentos que ele quiser. Foi super importante agora, durante a pandemia, o cartão que foi implementado, né, de benefícios em dinheiro, que foi uma solução também, né, com uma solução de TI que vai direto para a conta das pessoas, né? Então é muito mais ágil. Eu acho que a gente começa a ter ferramentas de novo. Eu acho que a gente está quase ali, por isso que a manutenção de algumas políticas, né, obviamente com a visão de cada governo, do que ele quer priorizar, mas é importante porque a gente está começando a dar volta em algumas coisas. Eu tenho essa sensação, Renato, que nós estamos muito perto de começar a ter avanços, né, não resolver 100%, mas fazer avanços significativos em algumas das áreas que a gente está discutindo. Muito bom. Pessoal, são 10h16, teríamos inúmeros assuntos, fica a proposta de, quem sabe, de fazer uma parte 2, mas eu quero perguntar para vocês, eu ia falar sobre tecnologia e inovação, mas o Luiz Carlos colocou muita coisa ao longo do nosso bate-papo aqui, que eu acho muito bacana, e os nossos internautas também acompanharam aí que essa geração, né, de jovens também pode nos ajudar muito com inteligência, mão de obra e criatividade. As startups estão aí, quarto distrito, existem, né, os coletivos também, existem as universidades. Em Porto Alegre nós temos, né, e não só Porto Alegre, mas também na região metropolitana, que contribuem com a capital, né? Então eu vejo aí, acho que um futuro bem bom para a gente ativar essa parte tecnológica em Porto Alegre. Faltou alguma coisa, faltou dizer algum segmento, algum pensamento, alguma reflexão, uma palavra de alento para o prefeito Sebastião Melo, para quem não acha que é tão difícil assim a partir de 1º de janeiro? Hein? eu faria assim, que eu gostaria de falar é para a gente prestar atenção, né? Esse aí é recadinho para o Melo. Melo, foca primeiramente na população dos territórios, presta atenção na Cruz, presta atenção na Cruzeiro, presta atenção na Restinga. Tá? A gente consegue, tem um mercado fantástico ali esperando a gente, esperando a cidade olhar de novo para lá. Esses são territórios que fazem parte, tanto quanto os bairros, outros bairros que a gente tem na cidade, e merecem uma atenção especial, porque geram emprego, geram renda, são geradoras de cultura, de alma, e a gente precisa estar todo mundo junto, né? Porque, como eu disse algumas vezes, vou reforçar, eu vou viver sempre dizendo isso, o que faz a cidade são as pessoas, né? E a humanidade acima de tudo. Se a gente não tratar as pessoas que moram perto da gente, né, com o mesmo carinho e amor que os nossos vizinhos, nós estamos sendo desumanos, a gente está... Daí a gente está retrocedendo muito tempo. Aí eu estou pensando na frente, pensando no futuro, então eu acredito muito que as pessoas são o principal ativo que nós temos na cidade. O coletivo Põe Quieta, né, assim como o Pacto também, né, acredito ter sido criado também com o intuito de evitar esse êxito, né, de pessoas, né, de criativos, de pessoas aqui da nossa cidade. A gente quer trazer as pessoas de volta para cá, a gente quer ser um centro, né, de tecnologia, de inovação,
social, inovação tecnológica. Então, para isso, a gente precisa valorizar o que a gente tem de mais importante, que são as pessoas. Deixa eu tentar, né? Ou seja, muito bom, Cleiton. Como eu disse, né, o Morro da Cruz tem 80 mil pessoas, é maior do que muitas cidades, entendeu? E tem uma vitalidade de negócio realmente incrível quando tu começa a entrar lá, assim como tem sementes nascendo, como os talentos nascem em todos os lugares, como a gente tem que ajudar esse empreendedorismo periférico a realmente vingar e começar a ofertar mais oportunidade para as pessoas. Eu acho que a prefeitura, e não só a prefeitura, porque é essa a lógica do pacto, né? A prefeitura não precisa fazer sozinha. E volto para a minha primeira fala lá, a prefeitura tem que fazer com o resto da sociedade. Essa sensação da cidadania engajada, né, que a gente está construindo. A Clarice esteve aqui conosco, né, com muitos outros amigos aqui, né, acompanhando essa live. Ela está trabalhando num projeto super bacana que é o Olimpíadas de Inovação, em que a gente vai trazer os problemas da cidade para dentro das escolas públicas e pedir que os estudantes comecem a pensar nos seus problemas. Porque a gente precisa que as pessoas sejam parte da solução, né? A gente não pode ter o poder público isolado de um lado e a sociedade do outro só demandando. Na verdade, a gente tem que trabalhar essa lógica de que nós somos todos construtores da cidade, que o poder público sim tem seu papel, né, e tem obviamente seu impacto, mas que os negócios têm que estar juntos, os empreendedores têm que estar juntos, os ativadores sociais têm que estar juntos, os jornalistas e comunicadores têm que estar juntos para a gente poder avançar, né, de uma maneira que seja realmente transformadora da cidade. É isso que é, no fundo, a mágica do pacto, né? No momento que a gente consegue compartilhar, achar o que nos aproxima, né? As nossas convergências em vez das nossas divergências, né? Tem algumas coisas que a gente não falou, né? O prefeito vai ter que lidar com resíduos, o prefeito vai ter que lidar muito com o licenciamento, nós temos que tirar um pouco da burocracia da cidade, né? A gente tem que tornar um ambiente melhor para os negócios são importantes, né? Eles vão trazer recursos para a cidade que vão ser necessários para financiar boa parte das coisas que a gente vinha discutindo. A gente tem que ter essa trilha aí, felizmente Porto Alegre está tendo uma trilha aí de apoio às startups melhor ainda, ou seja, dá muito para o próximo programa ainda, mas eu acho que se o prefeito tem que ser feliz com alguma coisa, é esse espírito que hoje a cidade está, né? Eu acho que a cidade está pronta para construir junto com a nova gestão uma nova cidade, tem muitos atores que estão comprometidos, que entendem, né, essa questão de que não tem solução mágica, que todos nós vamos ter que suar juntos, né, e botar a mão no timão para construir juntos, e acho que tem muito talento, tem muita gente boa em Porto Alegre, vocês dois são exemplos disso, né, sair daqui enriquecido pela convivência com vocês dois. Muito bom. Olha, eu só quero lembrar que o prefeito Sebastião Melo foi eleito e ganhou nas 9 das 10 zonas eleitorais da cidade. Então, acho que essa questão dos territórios que o Cleiton fala, ele pode já olhar de imediato para devolver essa atenção, né, que as zonas eleitorais deram para ele, né, para ele devolver isso no mesmo quilate, no mesmo peso, com essa atenção justamente a essas comunidades. A Ananda Borges já pautou aqui o nosso próximo encontro, Economia Local, Turismo de Base Comunitária. Acho que vai para a próxima edição. Tá? Imagem da cidade, a gente tem que melhorar nosso branding da cidade. A gente tem muito o que falar ainda, Renato. E até a questão também da gestão visual da cidade, né? A visual mesmo, não só a imagem conceitual lá fora, mas a questão da convivência, né? Das sinalizações e todas, da publicidade. Né? Cultura cidadã também. Nossa, tem um monte de coisa que a gente não falou. Tem um monte de coisa que a gente falou. Economia criativa, né? Vai dar mais uns 2 programas. Desenvolvimento social, habitação, meio ambiente, tecnologia, inovação, emprego, um pouco de segurança também, né? O papel da guarda municipal, né? Enfim, tem realmente muita coisa. Mas eu fiquei muito feliz que a Ananda também está dizendo que nós tivemos atitude positiva, propositiva, e um clima muito legal. Também gostei muito dessa live. Eu gosto de fazer lives, programas e fóruns aqui, com um gostinho de quero mais. Mas olha, esse foi o maior, porque é um gostão, assim, ó. Realmente nós vamos ter que faltar um segundo encontro. Luiz Carlos e Cleiton, muito obrigado pelo apoio, pela atenção, pela honra de estar conosco nessa noite aqui, contribuindo com essa discussão para Porto Alegre, para todos nós. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos lá, construir nossa Porto Alegre. Obrigado, Cleiton. Um abraço, querido. Tchau, tchau, gente. Valeu. Muito obrigado. Cleiton Chiarel e Luiz Carlos Pinto da Silva, nossos convidados de hoje, aqui na nossa live do Fórum Atitude Positiva. Que discussão legal. Quero agradecer a todos os nossos internautas também que interagiram. Passamos da hora. Olha ali o relógio. Passamos
24 minutos do normal da nossa discussão, que é de 60 minutos. Eu agradeço também a todos os internautas que estão interagindo com a gente, mandando até agora. Mandaram pelo WhatsApp perguntas também, colocações. A gente não conseguiu esgotar todos os assuntos, mas isso é um lado bom também, que é a pauta que não termina. Eu gostei, esqueci de comentar com os nossos convidados também, que muita coisa passou pela minha área, que é a questão da comunicação, né? Porto Alegre, uma cidade, qualquer cidade grande, qualquer cidade inteligente, ela precisa também saber usar muito bem a comunicação, e a gente vê que isso está faltando. Não é uma questão de uma gestão ou de outra, não é a questão a gestão do prefeito Nelson Marquesan, que, aliás, eu acho que se comunica muito bem, mas é uma necessidade prioritária para um gestor de uma cidade saber usar a comunicação para poder fazer com que a população saiba que existam determinados serviços, saiba que existam determinadas ferramentas na cidade que já estão criadas, fabricadas, inventadas, e as pessoas às vezes não sabem utilizar porque não sabem que existe. Então, acho que falta realmente muita comunicação. Fora a comunicação interna, a comunicação para o cidadão, a comunicação de serviços públicos, é óbvio que a comunicação está realmente em tudo. Kia Sun Motors, a sua revenda Kia. Eu sou um feliz proprietário de um Kia há muitos anos e não largo a Kia, porque é um baita de um carro, né? Ceará 370, Ipiranga 8113. Um abraço a Jefferson First Now. São as empresas que apoiam a rede Atitude Positiva e que acreditam no poder da notícia boa. O restaurante Tartone, lá no Shopping Bourbon Country, que está funcionando, e funcionou sempre durante a pandemia dentro das regras, dentro dos protocolos, com teleentrega, com o PEG leve, e está com distanciamento, né, distanciamento social dentro dos seus espaços e atendendo lá no Shopping Bourbon Country com um cardápio maravilhoso da cozinha italiana. Smartback, Padre Chagas 67, tela quebrada, aqueles problemas que a gente acha que o celular tá indo para o saco, né? Como a gente diz assim, tá indo para o saco de lixo porque não funciona mais. Esse aqui já foi recuperado aqui, ó, várias vezes pelo Daniel Blanco e sua equipe, com várias coisinhas que acontecem, sem falar na tela, no vidro, né, na coisa que quebra, na estrutura que dá para trocar, e não precisa sempre comprar um celular novo, não precisa esse consumismo de estar trocando de modelo de celular. Smartpack.com.br, Café Lavazza, expressomatic.com.br, allscience-rs.com.br. Eu nem botei aqui os nossos parceiros, aí ó, o site da Allscience é esse, allscience-rs.com.br, a Expressomatic e seus cafés e outras bebidas, expressomatic.com.br, a smartback.com.br você já conhece, o Tartone também é fácil, o site do Tartone, a Kia Sun Motors também são os nossos parceiros, e um abraço ao Dr. Félix Drummond, que cuida da minha saúde, que deixa todo mundo preparado para o verão, seja verão online ou presencial, tem que ficar em dia, tem que fazer exercício em casa, lá no saudepeloesporte.com.br, que é o site do Centro Clínico Mãe de Deus. Mais uma vez, obrigado a todos, entrem no nosso site, são 3 anos de boas notícias, redeatitudepositiva.com.br, lá tem todas as redes sociais, o nosso canal de vídeos do YouTube, que você pode se inscrever para acompanhar os nossos vídeos e as novidades que a gente sempre fica lançando, além das lives que vão sempre editadas para o nosso canal de vídeo. O podcast no Spotify com muito conteúdo positivo em áudio. Se você está no YouTube, daqui a pouco você vai ver outras opções de vídeos aqui também para você curtir o nosso canal. E até a próxima live. Até o próximo Fórum Atitude Positiva. Essa foi a 10ª edição. Um grande abraço. Uma boa noite de terça-feira para todos, um bom mês de dezembro, e a gente volta na semana que vem, ou a qualquer momento, em edição extraordinária. Hashtag Atitude Positiva, hashtag Porto Mais Alegre. Tchau, tchau.